aí, vamos pegando jeitinho. Esse é o nosso grito de guerra oficial, porque agora vamos receber mais uma super palestrante no nosso palco. Antes de convidá-la, vamos entender um pouquinho sobre o que nós vamos conversar aqui agora. O nosso próximo tema será ESG para pequenos empreendedores. Nessa palestra, vamos discutir e exemplificar como os pequenos empreendedores cumprem os papéis relevantes no ESG. Eles que representam o uso de práticas empresariais que reforçam o desenvolvimento sustentável ambiental, social e de governança. Por um lado, são stakeholders relevantes na cadeia de valor das grandes empresas e, portanto, devem seguir os requerimentos dessas empresas, que têm metas de ESG a cumprir. Por outro lado, os pequenos negócios são atores ativos do ESG, produzindo bens e serviços sustentáveis. Então, se você é empreendedor, empreendedora, ativo nesse novo mercado, quer entender sobre que sigla é essa, como se posicionar, fazendo aquele bem, né, de maneira correta e entendendo o potencial de empreender com ambiental, com social, trazendo todas essas boas práticas de ESG, chega aqui para o nosso palco, Fábrica de Empreendedores do Sebrae, que agora a gente vai conversar com a Heloísa Menezes. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Bem-vinda, Heloísa. Obrigada, pessoal. Boa tarde para todos vocês. Vamos conversar sobre ESG estando na Amazônia. Nada mais adequado, né? E ESG é um bicho que acho que nem todo mundo já ouviu falar, né? Ainda mais que é sigla em inglês. Você conhece ESG? ASG? Não, sopinha de letras. Então, é sopinha de letras mesmo, mas vamos simplificar a coisa aqui. Bom, primeiro deixa eu me apresentar. Sou Heloísa Menezes e fui convidada para bater um papo com vocês sobre esse tema que é cada vez mais relevante. O mundo inteiro está falando sobre essas 3 letrinhas aqui. Tá sendo a onda do momento, do mundo empresarial, dos governos, é o ESG. Aqui um pouco do que sou eu. Atualmente eu sou professora da Fundação Dom Cabral, sou business partner de uma empresa de segurança cibernética, eu estudo economia digital, riscos digitais, mas de tudo isso aqui o que mais importa é que eu sou embaixadora do Include. O Include está aqui do lado, ó, que é da Campus Party, que ensina robótica para crianças e adolescentes. Então, nos meus trabalhos voluntários, eu busco difundir o Include pelo Brasil para ver se consegue mais parceiros para isso aí. Já fui diretora do Sebrae Nacional, né? Sebrae, um dos parceiros da Campus Party, e já trabalhei no governo de Minas, no governo federal, enfim, tem uma longa história aí e conheço bastante o mundo empresarial, o que está sendo exigido dele, e vamos para frente, gente. ESG nada mais é que o uso de boas práticas que consideram aspectos ambientais, que é o E de environment, práticas sociais e práticas de boa governança na empresa. Então, nada mais é do que a empresa fazer direitinho, né, seja nas suas relações comerciais, nos produtos que vende, na forma como produz, na forma como vende, na forma como se relaciona com os fornecedores, com os clientes, adotar boas práticas, e não só adotar as boas práticas, mas registrá-las, computá-las e comunicar isso tudo. Tá? Então, a gente tem um monte de benefício
E isso cresceu por quê, gente? O mundo mudou bastante, né? O mundo mudou bastante, a empresa não vive isolada. Antes a gente tratava a empresa assim, quem são os chamados stakeholders, né? Quem depende da empresa e de quem a empresa depende. Antes a gente pensava, é cliente, né? É cliente, é fornecedor, né? O mais importante da empresa era isso, pronto, acabou. E as pessoas, os trabalhadores. Agora não, gente. A empresa perde cliente se ela não tem uma boa prática ambiental, né? A empresa perde colaboradores, funcionários, se esse funcionário entende que na empresa ela não respeita a diversidade, que a empresa pratica injustiças, que a empresa é corrupta, que a empresa agride o meio ambiente, tá? Então, cada vez mais é exigido da empresa essas boas práticas. E não é por bobagem, né? Porque o consumidor está exigindo, os colaboradores, né, para reter talento, para atrair talento, eles estão exigindo. A gente vê em várias empresas, seja elas enormes ou pequenas, isso acontecendo. Google, por exemplo, bem noticiado que perdeu um monte de funcionário porque, em certo momento, não estava tendo para valer respeito à diversidade interna. Tá? Um outro caso foi de uma grande empresa de tecnologia também, que, apesar de falar que queria diversidade de gênero, etc., quase não empregava mulher. Tá? Então, aí um ponto super importante no ISG, praticar para valer, tá? Porque o mundo está cobrando, o mundo mudou. Então, além dos consumidores conscientes, né, tem um movimento mundial de capitalismo consciente, de empresas B, que é uma certificação mundial de empresas que seguem um conjunto de requisitos sociais e ambientais, principalmente, né, e pega um certificado mundial. Quem tem a empresa B está ESG na veia puro, né? Tem um movimento também chamado de capitalismo de stakeholders. O que é isso? É reconhecer que a empresa não é um ser isolado. A empresa depende da comunidade na qual ela está, né? A comunidade que ela impacta, que é impactada pelo negócio. Tá? Então, vamos construir uma hidrelétrica. Aquela comunidade afetada pela construção da hidrelétrica, ela tem que ter voz e a empresa tem que tratá-la de uma maneira adequada, né? Então, ampliou aí o número de stakeholders de seu papel. E, cada vez mais, o imperativo de sustentabilidade, o imperativo ambiental, né? A gente está vivendo, e todo mundo ouve falar, que a gente precisa trabalhar a sustentabilidade, a economia de descarbonização. Estamos vivendo uma nova era, tá? Uma era que está pedindo essas boas práticas por parte das empresas. Não estou querendo que vocês leiam essas letrinhas pequenas aqui não, tá? Esse slide é só para mostrar o seguinte, tudo que está aqui em azul são elementos relacionados à sustentabilidade ambiental, na visão dos grandes líderes globais. Isso é pesquisa do World Economic Forum, né? Aquele grande fórum mundial que pauta todas as tendências globais. E numa pesquisa com líderes, eles perguntaram quais são os riscos mais impactantes que vocês veem para os próximos 2 anos e para os próximos 10 anos, e riscos que vão impactar o seu negócio. Olha lá, o tanto de risco ambiental, desastres naturais, eventos climáticos extremos, falha em mitigar as mudanças climáticas, incidentes de danos ao meio ambiente em grande escala,
falha na adaptação às mudanças climáticas, crise de recursos naturais. Então, a gente está vendo aqui que prevalecem esses riscos ambientais. Os riscos em vermelho são os riscos sociais. Tá? Então, crise de custo de vida, erosão da coesão social, polarização social, migração em grande escala. Tá? Então, gente, os líderes globais, sejam empresários, governos, sociedade civil, estão dizendo isso aí. Isso aqui vai impactar meu negócio, para valer. Tá? E aí, a gente vê que por isso que tem coisa que vira moda, né, gente? Tem hora que se inventam os termos, que uma coisa que vira moda. E ESG é muito mais do que moda. É uma agenda que veio para ficar. E ela vai impactar grandes empresas, pequenas empresas, todos nós como consumidores, como cidadãos. Tá? Então, é uma agenda que veio para ficar e ela tem atraído cada vez mais investidores para essa pauta. Tem bilhões de dólares no mundo disponíveis de fundos de investimento para práticas ESG. Tem bilhões de dólares disponíveis para negócios de impacto, que são aqueles negócios que já nascem para causar impacto social ou ambiental, mas que não são ONGs, né? São startups que nascem para ganhar dinheiro e por isso que atrai o investidor, né? Porque o investidor quer o retorno do dinheiro que colocou. Então, tem um mundo de fundo de investidores com grana para disponibilizar em ESG e em negócios de impacto. As empresas estão aderindo adoidado aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Né? Todo mundo assinando adesões e fazendo a sua parte para atender pelo menos a 2 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Tem uma coisa super importante. Muitas coisas na vida são empurrados pelo bem ou pelo mal. Né? Tem a cenourinha e tem o chicote. Aqui, além da cenourinha de receber investidor, de aumentar mercado, de agradar mais o consumidor, tem o chicote aqui também, que são regulamentações. Na Europa, já está valendo exigência de rastreabilidade de todo produto que se tenta vender para a Europa. Se for fruto de um processo que impactou o meio ambiente, principalmente desmatamento, a Europa não vai comprar. Tá? Então, já entrou em vigor e isso está impactando, inclusive, as pequenas empresas da Europa. Começou pelas grandes, pelas médias, já tem as agendas das pequenas empresas que são obrigadas a exigir a rastreabilidade, a comprovação de que aquele produto que vai ser vendido para lá não é fruto de desmatamento, não é fruto de trabalho escravo ou análogo à escravidão. Tá? Então, tem regulamentações internacionais pesadíssimas e a gente está vendo também, ainda não regulamentações, mas a própria ABNT, né, que cria normas internas, está trabalhando as suas recomendações ESG. E aí, né, as exigências de rastreabilidade, enfim, a gente está vendo outro ponto positivo, que os estudos mostram que as empresas que têm boas práticas ESG são mais competitivas e vendem mais. Tá? Então, tem esse lado de estímulo. Também não vou querer que vocês leiam isso aqui, mas esse material é bem interessante. Ele está num documento da ABNT sobre ESG, tá? Que foi lançado no ano passado. E que ele mostra
para cada eixo, né, para o ambiental, para o social e da governança, um monte de tema que pode ser utilizado e desenvolvido em cada uma das práticas. Então, vamos lá, por exemplo, estamos na Amazônia, biodiversidade, serviços, ecossistemas. Né? Então, a gente vê que uma boa prática ESG é aquela que conserva e dá uso sustentável da biodiversidade. Acabei de ver aqui, ó, no setor Startup 360, um produto bem legal. Sugiro que vocês conheçam, vou fazer a propaganda aqui, Tree Earth, que é uma plataforma que foi criada aqui por um empresário de Manaus, uma plataforma digital que conecta um plantador, ele fornece muda ou conecta quem produz muda com um fazendeiro que está com uma área degradada e precisando reflorestar, são todas plantas nativas daqui, e alguém que quer plantar. Tá? Então, esses 3 atores são remunerados e se gera, e aquela muda que é plantada, ela é chipada, ela pode ser rastreada, inclusive nas suas várias fases da vida. Tá? Então, você planta agora, rastreia, ali está aquela muda, e quem paga por isso? Ele está buscando mercado nas empresas que têm que demonstrar boas práticas ESG. Então, tem uma grande empresa que tem um desafio para ser ESG para valer, né? Contrata ele conecta essas partes e dá o certificado para a empresa. Tá? Então, gente, eu trouxe isso aqui para vocês verem que daqui dá para criar um mundão de negócio. Né? É muita oportunidade de negócio que dá para ser criada não só por grande empresa, mas pelos pequenos empreendedores também. Ali tem um jogo também feito com semente amazônica, né? Tem outros casos interessantes ali. A mesma forma, no critério social, tá? Por exemplo, as práticas de diversidade na empresa, inclusão, desenvolvimento profissional, enfim. E a mesma na governança, que é a menos charmosa de todas as letrinhas, mas ela é super importante, porque aqui está combate à corrupção, aqui está gestão de riscos, tá? Inclusive risco legal, regulatório, etc. Então, gente, aqui também dá para gerar um mundo de negócio. Está cheio de startup chamada GovTech, CivicTech, e que é voltada para ajudar aqui nessas áreas de controle. Então, lá na Fundação Dom Cabral, a gente usa o seguinte mote: a inovação é o motor do ESG. Através da inovação e da aplicação da tecnologia, muitas delas tecnologias sociais, você pode criar um conjunto de serviços, de produtos para atacar essas necessidades. Aqui só um exemplo do A, né, ou do E, do desafio ambiental. Tá? Então, soluções baseadas na natureza, agricultura de precisão para reduzir a necessidade de defensivos, de aplicar defensivos de uma maneira, né, ampla. Com a agricultura de precisão, você pode, com sensores e com drones, identificar aonde precisamente aplicar um defensivo, ao invés de passar com um avião jogando veneno por toda a fazenda. Então, a gente acredita que, de fato, a inovação pode criar soluções por pequenas empresas, por grandes empresas, para atacar.
Bom, gente, o que eu defendo pensando em pequenos negócios? Que os pequenos negócios eles podem ser atores ativos, criando essas soluções ESG. A moça dos Jogos da Amazônia está ali, já te citei. Então, ela é um caso de um pequeno negócio que está buscando atuar numa questão social e ambiental ao mesmo tempo. Criou o seu próprio negócio. Além disso, o que pode ser feito para o pequeno negócio até escalar mais? Entrar numa cadeia de valor de uma média ou de uma grande empresa. Né? Pensa num polo industrial de Manaus. Grandes empresas, empresas multinacionais, que precisam comprovar ESG. Principalmente por estarem na Amazônia. Elas precisam comprovar. E o mundo está atento às práticas de greenwashing ou social washing, que é a falsa prática. Né? A empresa às vezes fala que faz, mas não faz para valer. Né? Põe no seu relatório social, no seu relatório ambiental lá, uns exemplos, mas não faz para valer, não consegue comprovar. Né? E aí, então, o pequeno negócio ele pode ser um instrumento super efetivo para essas empresas que precisam praticar o ESG. Muitas vezes não sabem como, e, inclusive, praticar o ESG significa, né, olhar os stakeholders que estão no seu contexto, a comunidade que está no seu contexto. Vocês podem ser atores importantes desse ponto de vista também, porque vocês estão no contexto impactado por essas grandes empresas. Então, gente, eu acho que desse ponto de vista, né, não só de acessar mercados B2C, né, você vender direto para o consumidor, mas nesse contexto de ser parte de uma estratégia ESG de uma grande empresa, é um senhor mercado, tá bom? E aí, é super relevante aqui, né, uma pequena empresa também que pratica um bom ESG, ela atrai, retém talentos, ela está mais preparada para o futuro, ela é mais responsável, ela acessa os investimentos. E aqui eu tenho um dado de ativos de fundos de gestão, fundo de gestão de risco, de negócios de impacto. Olha o que eles estão priorizando, gente. Agricultura sustentável, restauração florestal, cadeias produtivas de biodiversidade, pecuária sustentável, silvicultura sustentável. Tá? Então, é para aí que está indo o dinheiro nacional e internacional dos investidores. Então, gente, voltando na questão aí da cadeia de valor, né? Para uma grande empresa, para uma média empresa, ter uma cadeia de suprimento sustentável para ela reduz riscos, ela causa um impacto positivo, ela mede a contribuição dos fornecedores nas emissões de gás de efeito estufa, né? E aí pode ter redução da sua atuação, tem transparência e ela consegue demonstrar boas práticas laborais, direitos humanos, diversidade e inclusão. Então, gente, ESG não é moda e não é fazer de qualquer maneira. Tá? Ter um negócio socialmente responsável não é suficiente. Tem que fazer, tem que ter estratégia para fazer, tem que fazer um bom diagnóstico para entender, eu estou tão distante das melhores práticas, quais são as melhores práticas, o que eu posso fazer para chegar lá, para melhorar. Tem que fazer o planejamento, né? Que recursos que eu vou usar, que parceiros eu vou buscar, que fundo, que financiador eu vou buscar.
trabalhar para a implementação, implementar para valer, medir e comunicar. Os relatórios ESG têm que ser baseados em medição, têm que ser baseados em comprovação, porque senão pode virar greenwashing, pode virar social washing, e aí a reputação da empresa vai por água abaixo. Tá? Por fim, acho que esse meu último slide é a mensagem de que é possível fazer ESG nas pequenas empresas, os pequenos empreendedores têm muito potencial. Vocês aqui na Amazônia, acho que é a hora e a vez da Amazônia, estamos em vistas da COP, chegando aqui, né? Momento de vocês se prepararem, navegarem, surfarem nessa onda, mas para isso vocês precisam fazer investimento, né? É possível fazer, vai fazendo de forma gradual, persigam o progresso, não necessariamente a perfeição, tá? Porque assim vocês vão aprendendo, vão ganhando tempo, vão ganhando performance, tá? E buscando planejamento de longo prazo. Façam isso atraindo os investidores, tá? Porque tem condições de financiamento favoráveis para todo lado, tá? E vocês têm uma coisa muito importante, que vocês estão mais próximos dos clientes do que uma grande empresa em geral. Vocês conhecem as comunidades onde vocês estão inseridos e podem usar esse envolvimento com a comunidade para criar produtos e serviços mais adequados, tá? Então, aproveitem essas inúmeras oportunidades que vocês têm na Amazônia. COP30 está por aí. Vocês podem liderar pelo exemplo. Muito se fala na emergência climática, mas ela é irmã da emergência da biodiversidade, né? E vocês têm aqui um polo industrial de Manaus que pode ser muito bem usado para inserir os pequenos negócios nas cadeias de valor. Gente, obrigada. Eu queria ver se vocês querem usar o tempinho aí para fazer alguma pergunta. Individual? Você não quer compartilhar sua dúvida? Hã? Tímido. É porque assim, essa parte de comprovação pode ser por meio de fotos, vídeos, correto? Existem modelos de relatórios, tá? que devem ser preenchidos para comprovar. E existem formas de rastrear. Por exemplo, o tree ali, cada muda que ele planta é rastreável, tá? Então, é uma forma de comprovar que ele plantou 10 mil mudas da espécie tal. E ele vai comprovar daqui a 10 anos que elas ainda estão lá, tá? Então, usa a tecnologia para comprovar. Fotos são possíveis, mas existem relatórios que devem ser usados para você fazer tudo bonitinho, né? Para ter condições de comprovar, mas juntar evidência, né? Juntar evidência é importante. Maravilha. Mais aqui? Eu gostaria de saber se já tem profissionais ESG atuando no Polo Industrial de Manaus, ou se isso ainda é um sonho de buscar esses profissionais, ou se já estão atuando. Qual o seu nome? Eglisson. Eu não conheço, mas sem chance de errar, sem medo de errar, eu diria que sim, devem ter vários. Deve ter vários. Por quê? ESG virou a onda do momento. Se a gente tem aqui empresas exportadoras, elas vão ter que comprovar, né? Não só para exportar, mas comprovar para a sociedade também, porque a sociedade está cada vez cobrando mais. É um campo, é um mercado enorme também para pequenos empreendedores. Tem startup trabalhando com
ISD nas empresas à vontade. Está sendo criada muita startup para fazer diagnóstico, para registrar, para fazer a chamada matriz de materialidade, que é para ver, empresa por empresa, qual é o ponto mais crítico dela. Por exemplo, uma indústria têxtil, a gestão de água é muito crítica, né? Para uma indústria de óleo e gás, é muito crítica a gestão da segurança, né? Então, cada setor tem os seus pontos mais críticos. E aí tem que ser observado isso. Então, tem técnica, né, para fazer tudo isso aqui. Cada etapa dessa, existe muita técnica para fazer. Então, com certeza, tem profissionais atuando aqui, sim. Mas aí já é um outro campo de oportunidade também para os pequenos negócios que podem montar suas empresas de consultoria ISD, né? Mas é importante que sejam bem capacitados, que sejam bem preparados para atender essas exigências, para que, de novo, não caiam no fake, numa prática que é fake. Boa tarde. Boa tarde. Registrar meu agradecimento pela palestra, que é extraordinária. Existe fiscalização para isso, para as pequenas e médias empresas, ou basta você contratar uma consultoria, fazer a implementação dela, seguir os passo a passos e apresentar apenas de forma, como é que eu vou falar, simbólica para o mercado, ou existe uma auditoria onde te dá uma certificação, um selo, dizendo que você está apto, está aprovado para executar ou segue os padrões da SGS? Existem padrões internacionais, tá? Tem padrão europeu, tem padrão americano. No Brasil, ainda não tem um certificado, um padrão. A ISO já trabalhou um material referencial, tá? Que é bem legal o material deles, que ajuda bastante a ver assim, o passo a passo. Existem, por outro lado, algumas certificadoras que não são ISD necessariamente, mas, por exemplo, uma empresa com certificado B, aqui no Brasil a Natura foi a primeira a ter uma certificação B no país, porque ela já nasceu, né? A Natura já nasceu ISD, foi a primeira do país. Hoje já tem várias com a certificação B. Então, uma empresa que tem uma certificação B tem uma reputação, assim, ISD fantástica. Para as pequenas empresas, não existe uma certificação de que aquela pequena empresa ela tem boas práticas ISD, mas é importante que ela cumpra essas etapas e que tenham relatórios consistentes, onde ela possa comprovar que ela fez aquilo, tá? Que ela apoiou uma comunidade ribeirinha com algum serviço de saúde e resolveu um problema crítico daquela comunidade ribeirinha. Comprovou que gerou o resultado, que gerou o impacto, tá? Então, não temos ainda um certificado, mas tem várias empresas que ajudam no processo de consultoria e a fazer o relatório. Um relatório bem feito, demonstrável, por enquanto é suficiente, a não ser para aquelas pequenas empresas que estejam numa cadeia de valor de uma empresa maior, que é submetida a uma exigência. Por exemplo, exportar para a Europa. Se você está numa cadeia de valor de uma empresa que vai exportar para a Europa, você vai acabar sendo obrigado, né, por cadeia, a ter toda essa comprovação. Provavelmente a empresa vai buscar que você se certifique com algum certificado, com algum selo. Tá bom?
Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Prazer falar sobre esse tema na Amazônia. O recado fica aqui para vocês, gente. Aproveitem essa oportunidade. A Amazônia é o centro das atenções do mundo. Com certeza, essa fumaça que a gente está vendo lá fora está sendo vista por todo mundo de uma maneira, né, com bastante preocupação. Então, vocês são o centro da atenção do mundo. COP30 está chegando. Aproveitem essa oportunidade para se preparar, para se mostrar para o mercado nacional e internacional. Contem com a ajuda de Sebrae, de outros aqui das universidades para fazer isso. É possível vocês fazerem. Eu tentei deixar a mensagem que dá para fazer 2 meios. Ou criando o seu próprio negócio, ou entrando numa cadeia de valor de uma grande empresa que acho que ajuda a acelerar. Obrigada, gente. Muito obrigada, Heloísa Menezes, na sala de palmas.